Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e eu quero falar um pouquinho então sobre os meus 7 livros de filosofia favoritos. Então assim, eu não vou fazer um apanhado histórico, nem textos que representem a história da filosofia, mas vou falar dos livros de filosofia que eu li e mais gostei, o que mais exerceram impacto sobre a minha vida. E com isso, eu quero então atender Francisco Arthur da Silva, que enviou uma mensagem no canal dizendo: professor, o senhor tem dicas sobre livros relacionados à sociologia e filosofia? Então já gravei um vídeo sobre sociologia, estou gravando então agora sobre filosofia e eu vou explicar então por que eu escolhi esses 7 livros. Então essa é uma lista relativamente simples, né? Eu abordo 7 livros, mas apenas 3 autores. E o primeiro autor que aparece aqui é Friedrich Nietzsche. Começa com o livro mais simples e talvez o livro com o qual todo leitor de Nietzsche devesse começar, que é Ecce Homo, né? O título original, um título em latim, Eis o Homem, e o subtítulo é De Como a Gente se Torna o que a Gente é. É o Nietzsche falando da sua própria obra, por isso que ele é considerado um livro para quem quer começar a ler o Nietzsche, né? Lógico que tem algumas coisas muito estranhas nesse livro, do tipo, por que eu escrevo livros tão bons, né? Talvez se ele já não tivesse tornado um clássico da filosofia, a gente acharia que isso é pura arrogância. Como ele se tornou um autor reconhecido, a gente simplesmente engole essa do Nietzsche, né? De qualquer forma, ele fala um pouco sobre os livros dele, sobre o que ele pretende fazer nesses livros. E, enfim, se você estiver começando a ler o Nietzsche, comece por Ecce Homo. O segundo livro do Nietzsche, isso para mim é uma coisa simplesmente genial, que é uma coletânea de textos póstumos, né, chamado Vontade de Potência. É de fato uma crítica bastante severa à questão da filosofia do sujeito, à questão da subjetividade, mas também é uma crítica bastante importante à ciência, à religião. Há um vídeo gravado por mim falando especificamente sobre este livro que eu considero um livro muito importante, um livro muito impactante e um livro que mexeu muito comigo, né, que me impactou muito. E eu, de fato, sempre volto a esse livro, volto a reler diversos trechos, e é um texto muito importante. Bom, como não poderia deixar de ser, na sequência então vem alguns livros, né, 3 livros do filósofo francês Michel Foucault. Eu vou dizer quais são os 3 que eu mais gosto, né, que na verdade não são livros escritos e publicados por Foucault, são livros que foram originários dos cursos ministrados pelo Michel Foucault no Collège de France, né, que é onde ele trabalhou os últimos anos de vida. E então eu gosto especialmente dos cursos porque aqui nós temos um Michel Foucault bastante acessível, mas também um Foucault inovador e ao mesmo tempo criativo, apresentando uma pesquisa em andamento, uma pesquisa inédita. Então eu vou para os cursos ministrados em 81, 82 e 83. É uma sequência, e para mim é uma sequência fantástica. São talvez os 3 livros de Foucault que mais influenciaram a minha formação, que mais impacto exerceram sobre mim, que é a hermenêutica do sujeito, onde ele trabalha com a ideia do que é a filosofia antiga, e a filosofia antiga como um modo de vida, que é uma ideia que eu gosto bastante, que não é uma ideia original do Foucault, é do Pierre Hadot, e na sequência eu vou falar um pouco então sobre 2 livros do Pierre Hadot, né? Mas aí ele começa naturalmente a construir algumas ideias bastante originais, né? A ideia de técnicas de si, de cuidado de si, e nos cursos seguintes o governo de si e dos outros, que está em 4º lugar, e a coragem da verdade em 5º lugar, são continuações da hermenêutica do sujeito, onde ele vai tratar algumas técnicas bem específicas, né? Algumas técnicas de si específicas. E ele vai desembocar nesses 2 últimos cursos na questão da parresia, da coragem da verdade. Eu tenho, naturalmente, dezenas de vídeos gravados sobre Foucault. Você pode esmiuçar
qualquer um desses conceitos, né, de cuidado de si, de técnica de si. Você pode, tem a vídeo também gravado sobre a hermenêutica do sujeito, sobre a questão da parresia. Então eu não vou naturalmente me estender aqui. Eu quero apenas enfatizar que esses 3 livros são os meus 3 prediletos, que exerceram uma influência muito grande sobre a minha formação, né? Minha pesquisa de pós-doutorado, ela é dedicada à questão da parresia, né? Que é um termo grego que significa a coragem da verdade. Eu desenvolvi uma pesquisa sobre o cristianismo antigo utilizando esse campo conceitual de Michel Foucault, e eles são provenientes fundamentalmente desses 3 livros aqui. Se você nunca leu, leia, e se você quer começar a ler Foucault, já se sente hábil a começar a ler Foucault, leia esses cursos, de preferência nessa sequência: Hermenêutica do Sujeito, O Governo de Si e dos Outros e A Coragem da Verdade. Eu acho que se você não se apaixonar por Foucault lendo esses cursos, muda de autor, porque você jamais vai gostar de Michel Foucault. Eu acho que não tem nada mais interessante, mais acessível no Foucault. A minha lista então termina com 2 livros de Pierre Hadot, um historiador da filosofia que exerceu um impacto importante sobre o Foucault. Aliás, vocês percebem que essa lista toda gira em torno do Foucault, porque o Nietzsche é um autor que o Foucault leu bastante, que exerceu um impacto muito grande sobre a filosofia do Foucault. E, embora o Pierre Hadot seja um contemporâneo do Foucault, é também um autor que exerceu uma influência muito grande, né? Um impacto muito grande sobre ele. Eu começo pelo livro O que é a Filosofia Antiga, que é um mapeamento da filosofia antiga. Eu gravei sobre este livro, você tem ali detalhes sobre as teses apresentadas nesse livro. É um livro maravilhoso, muito legal de ser lido, e uma bela introdução ao universo da filosofia antiga, e essa ideia da filosofia antiga como uma filosofia prática, quer dizer, a ideia de que a filosofia se tornou especulativa apenas no fim da Idade Média, mas que a filosofia no mundo antigo e medieval ela foi predominantemente um fenômeno prático. Aliás, vocês devem ter percebido que os 3 autores dessa lista são todos autores comprometidos com uma filosofia prática, quer dizer, não são pessoas que refletem abstratamente sobre fenômenos, são pessoas que estão sempre preocupadas com questões práticas, em resolver problemas do cotidiano a partir de uma reflexão filosófica. E o último livro, o 7º da lista, que é também de Pierre Hadot, se chama Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, uma coletânea de ensaios, de textos muito interessantes, onde ele expõe essa ideia da filosofia antiga como uma espécie de exercício, de prática, de trabalho constante do sujeito sobre si mesmo. Então, aderir a uma escola filosófica no mundo antigo significava fundamentalmente aderir a um modo de vida, a um estilo de vida. E isso impactou muito o Foucault quando ele estava estudando, quando ele estava ministrando esses últimos cursos que eu mencionei aqui nessa lista anteriormente, né? Então, tá aí uma lista de livros que eu tenho certeza que, se você adquirir algum deles e ler, você vai amar e você vai se encantar com a filosofia, e espero, né, que assim aconteça, tá bom? Essa é a minha lista de livros de filosofia, são aqueles que eu sempre volto a ler. Eu adoro esses livros, alguns eu li mais de uma vez, por exemplo, a Hermenêutica do Sujeito eu li 3 vezes, de fato são livros geniais. Tá bom? Essa foi a minha dica e a gente se encontra num próximo vídeo. Um abraço e até lá!